de matrizes com ordem n maior ou igual a 3. Nós vamos estudar, então, as regras de Laplace e de Shor. Nesse vídeo nós vamos estudar a regra de Laplace e na próxima de Shor. Para a gente entender melhor a regra, a gente precisa aprender alguns conceitos importantes. Primeiro, o menor complementar. Considere a matriz A, que tem os elementos com 3 linhas e 3 colunas. O menor complemento de A11, que é o primeiro número aqui da matriz, vai ser você eliminar a primeira linha e a primeira coluna e fazer o determinante da sobra. Vamos entender melhor com esse exemplo aqui. Nós vamos marcar o elemento A11. Vamos eliminar, então, a linha e a coluna. O que sobrou depois de você eliminar a linha e a coluna são esses elementos aqui. A22, A23, A32 e A33. Que você vai tirar o determinante. Esse determinante desses elementos que sobraram são o complemento da matriz A. Se você quiser tirar agora o menor complemento de A31, então você vai marcar o elemento A31, vai tirar a linha e vai tirar a coluna. Ó. A linha de A31 e a coluna. Sobrou esses elementos aqui, ó. Os elementos que sobraram depois da eliminação, você tira o determinante. Esse determinante é chamado menor complemento de A31. Vamos calcular um complemento de A22, você, ó. É o elemento A22, o elemento da segunda linha, segunda coluna. Então, vamos marcar o elemento da segunda linha e segunda coluna. Esse número aqui, o 2. Ele é o nosso pivô. Os elementos que sobraram depois de cortar a linha e a coluna que acompanha o número 2 são 1, 0, 4 e 3. Então, 1, 0, 4 e 3 vão formar um novo determinante, que é o complemento, o menor complementar de 2. É só você resolver esse determinante aqui, ó. 1 vezes 3 dá 3. 4 vezes 0 é 0. Então, aqui o determinante é 3. 3 é o menor complementar de A22, que aqui no caso é o... Vamos calcular o menor complementar de A32 na matriz A. A primeira coisa que a gente vai fazer é marcar o elemento da terceira linha, segunda coluna, que é esse número 2 aqui. O que você elimina na linha e coluna, você verifica o que sobra. 1, 2, menos 1 e 3. Vamos tirar então o determinante de 1, 2, menos 1 e 3. Multiplica na diagonal aqui, ó, 1 vezes 3 dá 3, 2 vezes menos 1 dá menos 2, e lembrando sempre que quando você está tirando o determinante de duas linhas, duas colunas, sempre que multiplicar nesse sentido aqui, ó, 2 menos 1 para o lado esquerdo, você vai multiplicar toda a expressão por menos 1, então vai ficar menos com menos, mais 3, mais 2, 5. Vamos ver agora complemento algébrico ou cofator. O cofator de um número A e J de uma matriz é o resultado do produto de menos 1 elevado a I mais J pelo determinante daquela sobra que é o complemento D e J, obtido pela eliminação de uma linha e de uma coluna. Então, nós vamos ter que fazer essa operação aqui que a gente chama de cofator. Então, observa agora que a gente vai eliminar o elemento A22. Então, nós vamos na segunda linha, segunda coluna, eliminamos lá, é o número 1, nosso pivô. Nós ficamos, então, com 1, menos 3, 1 e 1. Vamos fazer o determinante, então, de 1, menos 3, 1 e 1. Então, o determinante dos elementos eliminados da segunda linha e segunda coluna vão ficar 1 vezes 1, 1. Menos 3 vezes 1 dá menos 3. Com o negativo do lado esquerdo vai ficar positivo. Então, vai ficar 1 mais 3, que é 4. Então, a gente agora vai usar a fórmula do cofator, que é essa aqui. Nós queremos fazer o cofator de A22. Então, vamos fazer menos 1, segunda linha é o I,
mais o J, que é 2 também. 2 mais 2, que é 4. E o determinante da sobra, que deu 4. Menos 1 elevado à quarta dá 1. E o determinante é 4. 1 vezes 4 dá 4. Então, o nosso cofator é A22. Vamos fazer agora o cofator de A21 nessa matriz aqui. Primeira coisa é marcar o elemento da segunda linha e primeira coluna, que é um menos 1. Vejamos então a sobra 2, 3, 4 e 5. Vamos calcular então esse determinante da sobra. 2, 3, 4 e 5 forma a matriz. Vamos multiplicar 2 vezes 5 dá 10, 4 vezes 3, 12. Então aqui, lembre-se sempre que aqui ó, no 12 vai ficar negativo, porque está voltado para o lado esquerdo, certo? Vai ficar 10 menos 12, que é menos 2. Aqui ó, o I é 2, o J é 1. Então vai ficar 2 mais 1, que é 3. Menos 1 elevado ao cubo, que é um número ímpar, vai ficar menos 1. Vai ficar menos 1 com menos 2, que vai dar 2. Para calcular o determinante, nós vamos usar um teorema de Laplace para elemento. Para a gente tirar o determinante, a gente vai pegar sempre o elemento que você eliminou a linha, a coluna, que é o cofator, e multiplicar pelo seu devido cofator. Então, você vai pegar sempre o elemento, que é o pivô, e multiplicar pelo seu cofator. Então, você vai pegar o A1 que você eliminou, multiplicar pelo cofator de A11. Se você eliminar A12, vai multiplicar pelo cofator de A12 e assim sucessivamente. Geralmente, para fazer o determinante, a gente vai em todos os elementos de uma linha ou todos os elementos de uma coluna. Faz a operação inteira nessa linha e coluna do elemento, do pivô pelo seu cofator e vai somando sucessivamente. O resultado é o determinante. Vamos ver aqui, ó. Aqui a gente vai escolher uma linha para eliminar. Eu vou escolher a primeira linha. E vou começar pelo primeiro elemento, que é o A1, 1. O que sobrou foi 2, 1, 2, 2. Eu vou jogar, então, o cofator de A1. Como o cofator aqui é A1, então aqui vai ficar menos 1 elevado a 1, mais 1, vezes o determinante aqui da sobra. 2 vezes 2, 4, 1 vezes 2... vai dar menos 2, porque a multiplicação por lado esquerdo sempre é negativa. Então, vai ficar menos 2 mais 4. Note que aqui, ó, 1 mais 1 dá 2. Menos 1 elevado a um número par dá sempre positivo. Então, você vai obter 1. 4 menos 2, 2. 1 vezes 2 vai dar 2. Então, o seu cofator de A11 é 2. Mas não basta isso para tirar o determinante. Você precisa tirar agora o cofator do 3 e o cofator do 2 também. Então, a gente vai para o próximo elemento aqui, ó, que é o 3. Então, a gente vai pegar, o 3 vai ser o nosso pivô agora. Quando você elimina a linha e a coluna dele, sobra esses indivíduos aqui, menos 1, 3, 1 e 2, que vão ser agora o nosso determinante. Vamos pegar, então, o cofator do elemento de A12. Então, vamos somar 1 mais 2, que é 3. E vamos baixar aí, ó, a sobra para fazer o cálculo do determinante. 1 mais 2 dá 3, vai ficar menos 1 a terceira. Menos 1 vezes 2 dá menos 2. 1 vezes 3 dá 3 positivo, mas como você está multiplicando para o lado esquerdo, vai ficar negativo, então dá menos 3. Menos 3 com menos 2 dá menos 5. Menos 1 elevado ao cubo é ímpar, então vai continuar negativo, menos 1. Menos com menos dá mais, então aqui vai dar 5. Vamos para o próximo elemento, que é o último número da linha, é o 2. Ele vai ser o seu pivô agora. Nós eliminamos a linha, a coluna do número 2 aqui em cima, sobrou isso aqui, ó. Menos 1, 2, 3 e 2. Vamos então fazer o cofator desse elemento A1, 3 aqui, que é o pivô. 1, 3. Então, menos 1 elevado a 1 mais 3. Vamos baixar então aqui o determinante. Menos 1 vezes 2 dá menos 6. Menos 2. Desculpa. Menos 1 vezes 2 dá menos 2.
3 vezes 2 dá 6. Como você está multiplicando para o lado esquerdo aqui, a diagonal, ó, secundária, fica negativo, menos 6. Menos 6 com menos 2 dá menos 8. Então, aqui 1 elevado à quarta fica 1 vezes menos 8. 1 vezes menos 8 dá menos 8. Vamos recapitular, então, para que você não se perda. Nós precisamos fazer o determinante. Precisamos de cada cofator da linha multiplicado pelo seu pivô. O pivô vezes cofator. O pivô vezes o cofator dele. O pivô vezes o cofator dele. Como a nossa matriz tinha 3 elementos, ó, o 1, o 2, o 3. Então, nós vamos fazer 3 cofatores. Se você tivesse 4 colunas, ia ter mais um e assim sucessivamente. Cada elemento aqui, ó, que você usou aqui, o A1, o A12, o A13, são chamados de pivô. Então, você tinha um pivô 1, que deu cofator 2. Tinha depois o pivô 3, que deu o cofator 5. Teve o pivô 2, que deu o cofator menos 8. Então, aqui na hora de substituir, ó, nós vamos ter que pegar 1, multiplicar por 2. Vamos ter que pegar o 3, multiplicar por 5. Vamos ter que pegar o 2 e multiplicar por 8. E depois somar tudo. Então, vamos fazer isso agora no próximo slide. Vamos pegar, então, 1 e multiplicar por 2. 3 vezes 5. Veja sempre que é o pivô vezes seu cofator. O pivô vezes seu cofator. O pivô vezes seu cofator. 1 vezes 2 dá 2. 3 vezes 5 é 15. E 2 vezes 8 negativo é menos 16. Que vai dar 17 menos 16, que é 1. O determinante, então, é 1. É óbvio que para essa matriz, ó, vou voltar para você ver a matriz. É óbvio que para essa matriz de 3 linhas, 3 colunas, esse processo é muito longo. É bem melhor você usar a regra de Sarros. Então, por que eu estou insistindo em ensinar essa regra agora de Laplace? Porque ela serve para qualquer determinante com mais de 2 linhas e 2 colunas. Então, de 2 para cima, ele resolve. De 3, não é muito bom fazer isso aqui. Porque você tem a regra de Sarros, que é mais simples. Isso aqui demora mais. Mas, para matrizes maiores, de 4, 5, 6 colunas, você vai ter que usar essa propriedade aqui para resolver o exercício. Vamos agora para esses 2 exemplos aqui e depois um terceiro exemplo a mais para você observar. Vamos começar com esses 2 exemplos aqui. O próximo elemento que a gente vai eliminar, que é o A12, que é o número 3. Eliminando a linha e a coluna dele, sobra para você 1, 2, 5. Menos 3, menos 1, 2. 2, 1 e 2. E nós vamos fazer o determinante dele usando a regra de Sarros. Repete a primeira e a segunda coluna, tá aqui repetida. Agora, a gente vai fazer aqui, ó, como é um A12, 1 mais 2, 3. Vai ficar menos 1 aqui. Menos 1. E vamos ver aqui, ó, como é que a gente fez a regra de Sarros. Vamos relembrar para quem não assistiu o vídeo. Você vai multiplicar a diagonal secundária. 1 vezes menos 1 dá menos 1. Menos 1 vezes 2 dá menos 2. Tá aqui o menos 2. Menos 3 vezes 1 dá menos 3. Menos 3 vezes 5 vai dar menos 15. Tá aqui menos 15. Nessa paralela agora aqui, a diagonal principal, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12 positivo. Tá aqui 12 positivo. Vamos para a diagonal secundária agora. 2 vezes 1 negativo dá menos 2. Menos 2 vezes 5 dá menos 10. Menos 10, só que você está voltado para o lado esquerdo, fazendo a diagonal secundária. Sempre que você estiver fazendo a diagonal secundária e as paralelas, ela tem que multiplicar por menos. Então, vai ficar menos com menos, mais 10 aqui na frente, ó. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 3, 3.
Com o negativo aqui, ó, da diagonal secundária, aqui então vai dar menos 3, certo? A diagonal secundária e as paralelas a elas sempre multiplicada por menos no final. Menos 3 vezes 2 dá menos 6. Menos 6 vezes 2 vezes o negativo, certo? Não pode esquecer disso. Vai dar então mais 12, que está aqui no meio, mais 12. Agora você executa normalmente a soma e subtração aqui. Vai ficar 14 positivo. Vezes menos 1 dá menos 14. Pronto, você já achou esse elemento. Agora você vai para o próximo pivô, que é esse aqui, o 2. Vamos então agora eliminar a linha e a coluna de 2. O que sobra na matriz a gente coloca aqui do lado, ó. Vamos então fazer o cofator do 2, que é A13. Ele é da primeira linha, terceira coluna. Então aqui vai ficar menos 1, linha e coluna, 1 mais 3. Note que esse determinante aqui, ó, vai dar 0, ó. Tem uma coluna inteira de 0. Mesmo que você não tivesse percebido isso, se você tivesse tirado aqui a regra de Sarros, vai dar 0 do mesmo jeito, tá bom? Então vai ficar 0 vezes menos 1 a quarta. Menos 1 a quarta dá 1. Vai ficar 1 vezes 0, 0. O cofator do número 2, então, é o 0. Vamos para o último elemento agora, que é o número 4. Elimina a linha coluna, sobrou esse det de novo, ó. Note que no det aí, ó, no meio de novo, você tem uma coluna inteira de 0. Vai fazer o determinante dar 0 de novo. Fazer a regra de Sarros aí pode fazer? Pode, mas vai dar 0 do mesmo jeito. É só usar a propriedade. Aqui, ó, menos 1 elevado à linha coluna do número 4 aqui, ó. A linha dele é 1, a coluna 4. Então vai ficar 1 mais 4, 5. Menos 1 elevado a 5, aqui, ó, vai dar menos 1 vezes 0, que é 0. Então, ó, a gente só recapitulando todos aí, a gente vai ver que a gente tem para 1, 0. Para o 3, 14, negativo. Para o 2, 0. E para o 4, 0 também. Então, agora, ó, é só a gente fazer, então, o cálculo do determinante. Pega o elemento A1, multiplica pelo seu cofator. Pega o A22, A12, que é o 3, multiplica pelo seu cofator. E assim sucessivamente. Só que vários cofatores deram 0, que é o caso do primeiro elemento que deu 0, depois o outro deu menos 14, o próximo deu 0 e 0. Esses elementos aqui, ó, que deram 0, eles já foram eliminados. Sobrou então pra gente só 3 vezes menos 14, que é menos 42. Você podia evitar fadiga nesse exercício, sim, se você prestar bem atenção nessa regra aqui que eu vou te dar, ó. Quando nós fazemos uma escolha de uma linha ou de uma coluna para fazer a operação de determinante usando essa regra, é melhor optar pela linha e coluna que tiver o maior número de zeros possíveis, porque assim você elimina vários números na operação. Então, ó, a matriz anterior, você tem aqui esta coluna, ó, que tem o número 3 e esse monte de 0. Em vez de fazer o cálculo na linha, igual a gente fez, a gente podia ter feito o cálculo na coluna. A gente fazendo o cálculo na coluna, a gente vai ter o primeiro elemento, o primeiro pivô é 3, o segundo pivô vai ser 0, o terceiro pivô é 0 e o outro é 0. Esses pivôs zeros aqui, ó, vão eliminar os cofatores. Você não vai precisar calcular os cofatores, porque vai dar 0 quando multiplicar. Então vai bastar só fazer esse primeiro elemento aí, que é o A12. Vamos começar agora, ó. Primeiro eliminando a linha e coluna. Eliminou a linha e coluna, baixa esse indivíduo aí. Vai o resto que sobrou, que é 1 menos 3, 2, 2 menos 1 e 1, 5, 3 e 2. Repete as duas primeiras colunas, ó. Repete a primeira coluna e repete a segunda aqui fora para usar a regra de Sarros, que é mais rápida agora. Antes, vamos fazer o cofator. O número 3 tá na primeira linha e segunda coluna. Então, aqui vai ficar 1 mais 2, que é 3 menos 1, a terceira dá menos 1. E faz, ó, 1 vezes menos 1 dá menos 1, menos 1 vezes 2, menos 2, tá aqui o menos 2. 3 vezes 1, 3 negativo,
3 negativo vezes 5 dá menos 15. Tá aí o menos 15 dentro do parênteses, junto do menos 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Tá aqui o 12. Agora, ó, na diagonal secundária, sempre multiplica por negativo no final. 2 vezes 1 dá menos 2 aqui, porque esse 1 é negativo. Menos 2 vezes 5 vai dar menos 10. Só que tem um negativo ali, vai ficar mais 10. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 3, 3. Com negativo, menos 3. Menos 3 vezes 2 dá menos 6. Menos 6 vezes 2 dá menos 12. Com o negativo do lado esquerdo, vai ficar mais 12. Vamos então executar somas e subtrações. Vai dar então 14 positivo, vezes menos 1, dá menos 14. Note que é inútil a gente fazer o cálculo do próximo pivô 0, do próximo pivô 0 e do próximo pivô 0. Sabe por quê? Olha, cada pivô desse aí 0 vai eliminar o cofator das outras linhas e colunas que sobram. Não precisa calcular o cofator de A22, de A32 e de A42. Vai ser só, como se diz, gastar a sua energia à toa. Você pode muito bem evitar a fadiga aí eliminando o 0 com seus cofatores, né? Cada 0 é um pivô, cada pivô e seu cofator foram eliminados, porque o elemento era 0. Então, você vai ter aqui, ó, 0, 0, 0. Sobrou, então, 3 vezes menos 14, que é justamente o menos 42 que a gente fez a conta anterior, que foi longa, extensa, porque a gente escolheu a primeira linha para tirar os pivôs. Se a gente tivesse escolhido a coluna, a segunda coluna para tirar o pivô, tinha que ter feito só esse cálculo. Não precisava ter feito tudo aquilo. Eu vou fazer esse segundo exemplo novamente do mesmo jeito. Vou fazer sem usar os zeros, depois usando para você ver a diferença. Vou fazer aí, ó, de novo usando a primeira linha e primeira coluna. Se eu escolher eliminar indivíduos da primeira linha, eu vou então ter o pivô 2, pivô menos 3, pivô menos 1 e pivô 2. Vamos começar então com o pivô 2. Você eliminou a linha, a coluna dele, sobrou isso aqui, ó. E se você já assistiu o vídeo de determinantes, propriedades, você já viu que esse det aqui dá 0, porque tem uma linha inteira de 0. Se você não viu o vídeo, quiser conferir usando a regra de Sarros, é só você completar as duas colunas aí, vai em frente, faz o cálculo, vai dar 0, você vai ver. Então aqui, ó, menos 1 elevado à primeira linha e primeira coluna é o A1. 1 mais 1, 2, menos 1 elevado ao quadrado, vai dar 1. 1 vezes o determinante da sobra. O det da sobra é 0. 1 vezes 0, deu 0. Então, o elemento 2, o pivô 2, tem cofator 0. Vamos para o pivô número 3, agora negativo. Menos 3 é o elemento A12. Você eliminou a linha e a coluna dele, ó, A12. Então, vai ficar menos 1, 1 mais 2, que é o endereço do número menos 3 na matriz. Agora, ó, veja o que sobrou. Sobrou isso, isso e isso aqui, que a gente vai colocar aqui fora a sobra. Essa sobra é o complemento do número menos 3. Então, vamos fazer o determinante dele. Repete a primeira e segunda coluna para usar a regra de Sarros. Aqui, ó, menos 1 elevado a 1 mais 2, que é 3. Vamos fazer o determinante da sobra, que é esse aqui, ó. 1 vezes 6, 6. 6 vezes 1, 6. Tá aqui, ó, mais 6. 0 vezes 2, 0. Vezes 0, 0. Tá aqui o 0. 0 vezes 1 vezes 3, 0. Diagonal secundária, 0, 0. Vezes 6, 0, vai ficar menos 0, tá aqui o 0. Escrever mais 0 ou menos 0 faz diferença nenhuma. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 3 dá mais 6. Só que como você está multiplicando aqui no sentido da diagonal secundária, tem que ficar menos 6, tá aqui o menos 6.
0 vezes 1, 0, 0 vezes 1, 0, tá aqui o 0. Escrever mais 0 ou menos 0 não faz diferença nenhuma. Eu tô colocando os elementos 0 aqui só para que você veja que fez o cálculo de todas as linhas e todas as colunas, tá? Só um motivo didático. Note que mais 6 e menos 6 se anulam. Isso aqui dá 0. 0 vezes menos 1 dá 0. Então, o número menos 3, o pivô menos 3, tem cofator também 0. Vamos para o próximo pivô nosso, ó. Menos 1. Vamos eliminar a linha e a coluna, ó. A linha verde aí e a coluna rosa. O menos 1 tem endereço A13, linha 1, coluna 3. Então, vai ficar menos 1, linha 1, coluna 3, 1 mais 3. Veja o que sobrou, ó. 1, 0, 0, 1, 4, 2, 0, 1, 1. Basta, então, fazer o determinante. Repete a primeira e segunda coluna do lado de fora, para você fazer a regra de Sarros. Menos 1 elevado a 3 mais 1, que é 4. Menos 1 a 4, vai dar 1. E aqui, ó, de novo, eu vou escrever o 0 só para que você veja que eu fiz a conta da linha da diagonal. 1 vezes 4, 4. 4 vezes 1, 4. Tá aqui, ó, 4 positivo. 0 vezes 2 vezes 0 dá 0. Escrever mais 0 ou menos 0 não faz diferença nenhuma, hein? 0 vezes 1, 0 vezes 1, 0. Tá aqui, ó. Diagonal secundária, 0 vezes 4 vezes 0 dá 0. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 1, 2 positivo. Só que como você está multiplicando aqui para o lado da diagonal secundária, tem que aparecer esse negativo aqui, ó. Tem que subtrair. Não dá menos 2. 0 vezes 1, 0. Vezes 1, 0. Então tá aqui o 0. Fazendo, executando aqui, ó, fica 4, tira 2, que dá 2 positivo, vezes 1, 2. Então, menos 1 tem esse número aqui, ó, 2. Cada pivô daquele lá que você viu, vai ter o seu cofator. Então, você vai pegar cada elemento aqui, ó, multiplicar pelo seu devido cofator. 2 por 0, menos 3 por 0, menos 1 por 2, menos 1 por 6 negativo. Vamos então fazer o determinante. Cada pivô pelo seu cofator. Então aqui vai ficar 2 vezes cofator do A1, que é no endereço dele, e assim sucessivamente. Cada um daqueles elementos que a gente copiou no slide anterior. Então vai ficar 2 vezes 0. Ó, voltando lá ó, no slide para você ver, ó, porque é 2 vezes 0. O outro número é menos 3 com 0. Menos 1 com 2. Menos 1 com menos 6. Tá aí, ó, cada um deles. 2 vezes 0 aqui vai dar 0, aqui dá 0. Aqui 1 vezes 2 dá menos 2. 2 vezes menos 6 dá menos 12. Então, menos 2 com menos 12 dá menos 14. A gente podia obter esse mesmo resultado, evitando a fadiga, fazendo o exercício mais rápido, se a gente tivesse observado essa frase aqui. E notado os zeros aqui, ó. Os zeros na segunda linha. Ó aqui, ó. Você tem o número 1, 0, 0, 0. Essa é a melhor linha para a gente operar. A gente não precisava ter feito aquele sacrifício todo de conta que a gente fez grandona agora. Bastava a gente prestar atenção nisso, ó. Esse cofator vai ficar nulo por causa do 0. Esse pivô 0 vai eliminar o próximo cofator. E esse aqui também. Então, basta você calcular esse elemento aqui, ó. Então, a gente vai pegar esse elemento aí, ó, que ele está na segunda linha, primeira coluna. Ele é o A21. Você vai fazer menos 1 elevado a 2 mais 1. E olha lá, ó. Tirando essa linha em coluna, sobrou esses números aqui, ó, que formam esse determinante. Então, a gente vai pegar esse determinante, repetir a primeira coluna e a segunda coluna aqui fora. E vamos fazer, então, ó, 2 mais 1, 3, menos 1, a terceira, que vai dar menos 1. O determinante da sobra, que é esse aqui, ó. 3 negativo vezes 6 vezes 1.
3 vezes 6 dá 18. Então, aqui vai ficar menos 18. Tá aqui, menos 18 aqui. 1 negativo vezes 2 dá menos 2. Menos 2 vezes 1, menos 2. Tá aqui, menos 2. 2 vezes 4, 8. 8 vezes 3 dá mais 24. Tá aqui, mais 24. Agora, a gente vai na diagonal secundária, ó. 2 vezes 6, 12. 12 vezes 1 dá 12 positivo. Lembra que do lado da diagonal secundária tem que multiplicar por menos 1. Então, vai ficar 12 vezes menos 1, menos 12. Agora aqui, ó, paralela à diagonal secundária, também tem que multiplicar por menos 1 no final. Menos 3 vezes 2 dá menos 6. Menos 6 vezes 3 vai dar menos 18. Com o negativo vai ficar mais 18. 1 negativo vezes 4 dá menos 4. Menos 4 vezes 1 dá menos 4. Com o negativo do produto aqui, pro lado esquerdo, vai ficar então positivo, mais 4. Isso aqui, ó, você soma tudinho, vai dar 14, positivo. Com esse menos 1 aqui, vai ficar menos 14. Quando você fizer aqui o cálculo, você lembra que aqui deu 0, aqui deu 0, aqui deu 0, então não precisa calcular esses cofatores aqui, ó. Porque eles vão ser anulados pelo produto do elemento, 0 vezes isso, 0 vezes isso, 0 vezes isso aqui. Então, vai sobrar só menos 14 vezes 1, que é menos 14, que é o mesmo determinante que a gente fez antes, só que a gente gastou mais energia porque a gente escolheu uma linha que tinha números inteiros, e aqui você escolheu uma linha que tinha 0, que ajudou você a não fazer esses determinantes. Então, quando você tiver uma linha, uma coluna com muito zero, usa ela. Olha aqui mais um exemplo, ó. Tá vendo aqui, ó? Se você observar bem, essa coluna aqui, ó, tem mais zeros. Então, essa coluna aí que é boa pra gente calcular. Então, a gente pode começar operando em cima dela. A gente vai precisar, então, só fazer esse pivô menos 2 e o pivô lá embaixo, 7. O resto, a gente não precisa se preocupar. Então, vamos fazer isso, ó. Por que o resto a gente não precisa se preocupar? Porque o zero vai eliminar seu cofator de A21. E o zero aqui, o segundo zero, vai eliminar o cofator de A32. Então, você vai eliminar esse elemento e esse. Vai sobrar só o primeiro e o último número para fazer. Se você fizer esse pivô menos 2 pelo seu cofator, 7 pelo seu cofator e somar, você vai ter o determinante de P, então. Então, vamos fazer isso, ó. Vamos marcar, então, o A12, que é um número 2 negativo. Quando você marcou a linha e a coluna dele, sobrou isso aqui. Repete o determinante, repetindo a primeira e segunda coluna do lado de fora aqui, ó. Como você tem o A12, aqui vai ficar 1 mais 2, 3, menos 1 elevado à terceira, que é menos 1. O determinante da sobra está aqui, ó. Multiplica 1 vezes 4, 4. 4 vezes menos 1, menos 4. Está aqui, menos 4. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 3, 15. Estamos usando a regra de Sarros, não vai esquecer. Menos 3 vezes 2 dá menos 6. Menos 6 vezes 2, negativo, vai dar 12 positivo. Vamos agora fazer a diagonal secundária. Sempre na diagonal secundária, que é esse sentido para o lado esquerdo, você tem que multiplicar no final por menos 1. Então, menos 3 vezes 4 dá menos 12. Menos 12 vezes 3 dá 36 negativo. Com o negativo da linha secundária, vai ficar mais 36. Sempre inverte o sinal. 1 vezes 1, 1. 1 vezes menos 2 vai dar menos 2. Inverte o sinal, vai dar mais 2, então. 5 vezes 2, 10. 10 vezes 1 negativo dá menos 10. Inverte o sinal, vai dar mais 10. Isso tudo dá 71. Vezes 1 negativo fica menos 71. Então, o pivô menos 2 tem 71. Mas agora, ó, para o último elemento aqui, que é o 7, lá embaixo. Você eliminou a linha coluna dele, sobrou esse det. Você desce o det. Ele está na quarta linha, segunda coluna, então ele é o A42. Por isso aqui fica 4 mais 2 no menos 1. 4 mais 2 dá 6, menos 1 elevado a 6. Você vai ficar, então, com o número positivo. 1 positivo, está aqui. O determinante do resto é esse aqui, ó.
Na diagonal principal, 6 vezes 5, 30, 30 vezes 1, 30. Menos 1 vezes menos 3, vai dar mais 3, vezes 2, mais 6, tá aqui. Aqui, ó, vai dar 0, eu resolvi não escrever mais. Aqui, ó, 0 vezes 5, vezes 2 dá 0, não escrevi. 6 vezes menos 3, vezes 4, tá? E lembra sempre de multiplicar por menos, então aqui vai dar 30. Menos 1 vezes 1 vezes 1, vai dar menos 1, com negativo vai dar mais 1. Agora a gente soma tudo, vai dar então 109 vezes 1, que é 109. Então agora a gente já tem o primeiro pivô e o último. O primeiro pivô tem cofator 71, negativo. E o último pivô lá, ó, tem cofator 109. Então agora a gente vai pegar e executar o pivô vezes seu cofator. Menos 2 vezes menos 71, que vai dar mais 142. E 7 vezes 109, 763. Somando tudo, 905.